Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar sobre a função VF, uma função financeira muito interessante, utilizada em matemática financeira e pode ser feita aqui no Excel também. Então, se você quer saber mais, fica até o fim do vídeo, vai aqui na descrição, baixa a planilha para você fazer junto comigo e bora para a tela. Bom, gente, matemática financeira é um assunto muito legal. Eu gosto bastante e, na minha opinião, poderia substituir alguns assuntos da matemática que não servem para muitas pessoas, para algumas profissões, né, gente? Tem muita coisa da matemática que a gente não utiliza, algumas profissões não utilizam, mas a matemática financeira deveria fazer parte da grade curricular. Pelo menos a partir da quarta, quinta série seria muito interessante, eu sou a favor disso. A função VF significa valor futuro. Se você conhece a HP12C, aquela calculadora tão famosa, ela tem essa tecla também, só que invertido por estar em inglês, que é FV, Future Value. Exatamente isso. Assim como na HP12C, nós temos aqui alguns elementos para que a gente consiga chegar nesse valor futuro. Pode ser um investimento, uma estimativa, para várias situações você pode utilizar esse cálculo. Nós vamos trabalhar aqui com uma possibilidade de investimentos. Antes disso, nós precisamos conhecer quais são os principais elementos da função VF. Gente, olha que interessante, vou marcar aqui para você ver. O primeiro elemento é a taxa, né? A taxa ela é fundamental e obrigatória. A taxa é exatamente a taxa de juros. Depois nós temos o número de período. O número de período é a quantidade de meses, anos, bimestres que você vai utilizar. Uma coisa importante aqui para esses dois elementos, a taxa de juros e o período, é que eles sempre devem estar equiparados. Se você está falando de uma taxa ao mês, o seu período tem que ser mês. Se você está falando de uma taxa ao bimestre, o seu período tem que ser equivalente ao bimestre. Isso é muito importante na matemática financeira, ok? Depois nós temos pagamento. Esse elemento pode ser utilizado quando você tem pagamentos mensais. Quando a gente está falando de investimento, você pode pagar mensalmente também, né, gente? Depois nós temos dois elementos que não são obrigatórios. Elas estão com colchetes lá na função. O que é não obrigatório, gente? Você pode utilizar ou não. Pode ter o valor presente. O que é o valor presente? Vamos imaginar que você vai começar um investimento e você tem um valor inicial, 30 mil reais, por exemplo. Então você tem um valor presente, um valor na data inicial do investimento. Isso é muito interessante. E depois nós temos a função tipo. O que é a função tipo, gente? Você pode definir todo o cálculo no início ou fim do período. Faz muito mais sentido você sempre utilizar zero, considerando o cálculo até o fim do período, ok? Conhecendo os principais argumentos, vamos então praticar duas situações bem legais aqui. A primeira delas, nós vamos utilizar aqui desse formato, nós vamos estipular alguns valores, alguns elementos aqui e vamos ver como vai ficar nosso valor futuro. E depois eu tenho um outro exemplo bem legal que você vai gostar bastante, calcular o valor futuro com várias taxas de juros e vários períodos em uma única tabela, vai ficar bem legal. Então olha só, gente, vamos imaginar aqui que nós temos uma taxa de 0,9, tá bom? 0,9%, deixa eu abrir uma casa aqui. A quantidade de períodos, gente, nós vamos falar aqui, deixa eu ver, 60 meses, ok? Pagamento, vamos considerar que vai ser um investimento e eu posso colocar R$ 300 por mês. Aí você vai perguntar, Everton, por que você colocou negativo? Isso é um conceito bem legal que eu aprendi há muitos anos na faculdade, na pós-graduação. Como está tendo uma saída de caixa, eu vou colocar negativo. E a função entende dessa forma. Existem pessoas que fazem fórmulas como essa e colocam menos na função, gente. Vai funcionar, mas no meu ponto de vista, a pessoa não entende o funcionamento da fórmula, né? Você tem que entender que está tendo uma saída de caixa e por isso a fórmula entende assim. Olha que legal. Nesse caso aqui, valor presente. Eu estou iniciando o investimento, vamos dizer que eu tenho 30 mil reais. Olha só, gente, eu vou colocar negativo também. Por que negativo? Gente, mesma coisa. Tanto nos meus pagamentos mensais,
como no valor inicial que eu tenho para investir 30 mil reais, é uma saída de caixa. Eu vou então colocar negativo, porque a fórmula vai entender dessa forma. Isso é bem legal. Depois, gente, eu vou colocar zero. Como eu disse para você, faz muito mais sentido você querer o cálculo até o fim do período. Então deixa sempre zero ou nada se você estiver digitando a função, ok? Depois que eu definir todos os dados do meu investimento, eu posso fazer o que, gente? Digitar a função. Você poderia fazer aqui pela caixa de função, mas eu sempre digito a fórmula, a função. E eu recomendo isso, pois obriga você sempre a entender o que está fazendo. A caixa de função, às vezes, deixa nosso cérebro um pouco preguiçoso, tá bom? Então vamos lá, gente. Igual VF, abro parênteses. Sempre que você começa uma função, o Excel vai te dando dica aqui dos próximos passos. Perceba que a sintaxe da função está me pedindo a taxa, o número de período, pagamento, VP e tipo, os dois elementos não obrigatórios. Agora basta então eu entregando esses elementos. Como? Eu vou selecionar aqui as células porque eu já tenho as informações. Ponto e vírgula, agora eu quero o número de período que vai ser 60, ponto e vírgula. Eu quero o valor do pagamento de parcela, né, gente? Os 300 reais, ponto e vírgula. A função pede agora o VP, que não é obrigatório, mas eu tenho, olha só, vou selecionar o VP, vou selecionar o zero, que é o cálculo no fim do período, e vou fechar parênteses. Considerando aqui, deixa eu pegar a seta, considerando a taxa de 0,9, 60 meses, investindo 300 reais todo mês, iniciando com 30 mil reais, eu vou atingir 75 mil reais. Bem interessante, né? Claro que se eu mexer aqui, olha só, 90 meses, se eu, por exemplo, puder investir mais, menos 500, e eu tiver um capital maior, 50, olha só, gente, 180 mil reais. Então, o valor futuro é um cálculo bem legal, né, gente? Agora eu tenho um outro exemplo que é bem parecido. Ele só está disposto de forma diferente. Vou mostrar para vocês como eu tenho tudo. Ó. Eu tenho o prazo, né, gente? Olha só, os meses estão aqui na parte de cima. A taxa eu consigo encontrar aqui. O valor do investimento, eu tenho uma célula aqui em cima. E os pagamentos eu tenho aqui também. E essa tabela vai ser bem legal, gente, porque a gente vai conseguir enxergar possibilidades de investimento ao longo do tempo e com várias taxas diferentes. Então, uma tabela como essa é muito legal se você quer planejar, por exemplo, a independência financeira, uma faculdade para o filho, a compra de um bem. Dá uma olhada que é bem interessante. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, menos 50 mil reais. Por que menos, gente? Porque é uma saída de caixa. As fórmulas financeiras entendem saída de caixa com valor negativo. Pagamento, gente, além de eu começar com 50 mil reais, quanto eu posso fazer de pagamento mensalmente? Eu vou colocar menos 400 reais. Então, além de eu começar com 50 mil reais, eu também posso todo mês investir mais 400. Legal, né? Tendo essas informações, eu já tenho os meses e já tenho as taxas. Eu posso, então, aplicar a função FV. Igual FV, abro parênteses. Olha só, gente, nós vamos fazer do primeiro período e depois vamos colar a fórmula para todas as outras. Vai ficar sensacional. Ele pede a taxa, eu tenho a taxa aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu já tenho a taxa de 0,6, ponto e vírgula. O número de período, gente, eu vou selecionar o 12. Por quê? Lembra que eu falei no exemplo de cima? Se eu tenho uma taxa ao mês, eu preciso utilizar a quantidade em meses. Se eu tenho uma taxa ao bimestre, eu tenho que ter o prazo em bimestre. Isso é fundamental na matemática financeira, ok? Ponto e vírgula, pagamento. Gente, eu vou poder pagar todo mês? Vou. Então, eu vou selecionar os 400 reais que eu posso pagar todo mês. Ponto e vírgula, ele pede o VP agora, olha só, eu tenho VP? Tenho. VP é o valor presente, e eu tenho. Eu vou iniciar o investimento com 50 mil reais, que é o meu valor presente neste caso. Ponto e vírgula, vou colocar zero, né, gente? Eu quero um cálculo até o fim do período, fecho parênteses e vou dar Enter. Com essas informações, considerando o que, gente? 12 meses, taxa de 0,6, 400 reais por mês, iniciando de 50 mil, eu vou atingir quanto? Vou atingir 58 mil
682,82. Mas o grande barato desse exemplo aqui é que nós vamos copiar essa fórmula para todas as outras células. Mas eu tenho que fixar as referências corretamente, né, gente? Como eu faço isso? Eu dou um F2, quando eu pressiono o F2, eu enxergo o que, gente? As cores. Isso facilita bastante, né? Deixa eu descer um pouquinho. Perceba que a célula C22 é exatamente a taxa. Quando eu descer, quando eu colar a fórmula, gente, eu posso descer na vertical, mas não posso andar horizontalmente. Então tem que ser referência mista com coluna fixa. Eu desço linhas, mas não ando colunas. E para eu fixar referência mista com coluna fixa, 1, 2, 3 F4. A célula D20, gente, o que ela faz? É exatamente o número 12 aqui, ó, exatamente o mês, né? Então, quando eu colar a fórmula, é o contrário. Ela só pode andar na horizontal, mas não pode descer verticalmente. Então, ela tem que ser referência mista com linha fixa. Como eu faço isso? 1, 2, duas vezes a tecla F4. Agora eu vou na G18. Cadê a G18, gente? A G18 é exatamente aqui, ó, o pagamento, né? A G18 é uma referência fixa. Então, vou fazer o quê? Uma vez o F4 e a célula D18, mesma coisa, gente. A D18 é o meu investimento aqui, ó, a D18. Quando eu colar a fórmula, também não pode se movimentar. Então, vou fazer o quê? Uma vez o F4. Eu fiz o que agora, gente? Fixei as referências corretamente. Isso significa que eu posso colar para qualquer lugar, eu não vou ter um problema aqui de referência, né, gente? Olha só, vou colar aqui a fórmula. Essa tabela é muito interessante, né, gente? Ela diz muita coisa sobre o seu investimento. Se você iniciou o investimento com 50 mil reais, aplicando 400 reais todo mês, com 120 meses, você vai atingir quanto? 172 mil reais. Isso se você tiver com a taxa de 0,6, né, gente? Com a taxa de 0,6. Se você tiver taxas maiores, vamos ver aqui, ó, por exemplo, a taxa de 1,04. A taxa de 1,04, olha só, com 120 meses, nós já estamos falando de 388 mil reais. É o efeito dos juros compostos, né, gente? A gente sabe fazer os juros compostos trabalhar a nosso favor, funciona muito bem. Se você quer usar esse modelo para saber quanto você vai precisar para chegar ao seu primeiro milhão, olha só, gente, seu primeiro milhão aqui, ó, com essa configuração, a pessoa atingiria 1 milhão exatamente aqui, após 300 meses, a uma taxa de 0,8 ao mês, aplicando 50 mil e 400 reais mensais. Essa tabela também é muito especial porque você pode mexer, né? Se eu tiver 100 mil reais, negativo, né? Porque é uma saída, e aplicar todo mês 700 reais. Olha só que legal, gente, o espetáculo dos juros compostos, né? Quanto você pode chegar de investimento se você utilizar o prazo, né? Muito tempo guardando dinheiro, boas taxas de juros, né? Com o passar do tempo, você pode ir negociando as taxas de juros com o banco e, claro, sempre guardando mais, né? Aumentando seus pagamentos, você pode chegar a valores muito expressivos. Então era isso, gente. Algumas dicas sobre a função VF. Espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.